Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 Milissegundos, projeto do Grupo Big, que se propôs aí a refletir e discutir sobre as transformações digitais e o impacto da massificação da internet na sociedade. Hoje aqui recebendo um cara super bacana aí, Arapé Malik, que é músico, né? Criador de conteúdo digital, escritor também, mas acho que acima de tudo é um grande comunicador, assim, né? Se me permite aí. Griot, contador de história. Mas é um grande comunicador, tem uma atuação muito bacana aí nas redes, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre esse desafio, né? De criar conteúdo para a internet, essa batalha contra os algoritmos e tal, e contar um pouco da sua história também. Foi meses de negociação, esse cara Foi difícil de rolar, né, rapaziada? Vocês não sabem o quanto que a gente se virou para poder fazer isso aqui acontecer, cara. Mas eu tô muito feliz que você veio aí, cara. É legal. Eu me sinto meio íntimo seu, porque eu já assisto muita coisa sua, né? Mas é legal te conhecer e você tá aqui. Obrigado aí. Pra gente começar esse papo, queria que você contasse um pouco de como você entrou nessa história. Eu sei já um pouco, né, pelo que eu consumi isso, mas de você contar um pouco como é que você entrou nessa história de produzir conteúdo e quando virou a chave, assim, de fazer a vinhetinha ali, de deixar o negócio mais profissional mesmo. Sim, eu acho que... é engraçado, eu já contei essa história algumas vezes, só que esses dias eu tava refletindo sobre um background que tem dessa história antes, né? Engraçado, hoje eu acho que eu fui durante algum tempo preparado para fazer o que eu faço hoje. Porque há poucos anos atrás, eu nem imaginava ser comunicador, trabalhar com internet, mas eu já me expressava através de texto, eu já me expressava através de música. Eu tive um estúdio, através desse estúdio eu tive acesso à produção. Então, quando eu comecei a fazer, eu já sabia alguma coisa sobre edição, alguma coisa sobre conceito de corte, sobre áudio, eu já sabia alguma coisa sobre isso, mas não tinha nenhuma intenção, sabe? Acompanhava um monte de criadores de conteúdo que eu sou fã pra caramba, assim, que eu consumo até hoje semanalmente, tipo no YouTube, cara, Canal Nostalgia, Cauê Moura, Manual do Mundo, Legal. sabe? Essa galera. São conteúdos mais profundos também. Sabe? Tipo, uma galera que faz o Gaveta, sabe? Que fala de edição. E é uma galera... E sempre acompanhei também a galera da música e da militância racial, que eu também sempre fiz parte. Meus pais fizeram parte, tá ligado? Eu meio que nasci dentro desse universo. Eu te descobri através de um vídeo falando sobre racialidade, né? Eu não lembro exatamente qual, Sim. mas foi um desses, assim, que meu algoritmo tá nessa, né? Sim. E aí veio outras coisas. Mas o legal é que você não ficou preso só nisso, sim, né? Sim. Eu sempre, mesmo em música, por exemplo, eu sou cria do hip hop de São Paulo, sabe? Eu sou formado pelo hip hop dos anos 90 de São Paulo, então Racionais, RZO, Consciência Humana, sabe? A galera do Rio também, MV Bill, Gabriel Pensador, etc. Eu fui formado por essa galera, sabe? Como escritor, como compositor e tal. Só que tem uma coisa que eu já falava quando eu trabalhava estritamente como músico, que é assim, a gente tem que... se a gente não for entretenimento também, se a gente for só protesto, e tirar a parte do entretenimento, o nosso protesto perde a força. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a fazer sobre racialidade, só que foi extremamente sem querer, sabe? Tipo, eu fiz um vídeo pra um amigo. Não era pra postar, não era... Um amigo me pediu pra Eu tava numa mesa de bar com um amigo, Salve Clean, meu parceiro, e aí eu fiz um vídeo, na verdade eu tava batendo papo com ele sobre política, expliquei uma parada pra ele, ele olhou pra mim e falou, mano, você tem que gravar um vídeo pra gente mandar pro Jamal, que é um outro amigo nosso, que é músico lá de Santa Catarina. Legal. E aí eu falei, mano, eu ligo pra ele. Ele falou, não, mano, o Jamal tá com um celular zoado lá, não tá conseguindo fazer ligação de vídeo, grava o vídeo. Eu falei, mano, eu ligo de voz. Ele, não, você fala com a mão e tal, isso, aquilo, faz o vídeo. Eu falei, tá bom, mano. E aí eu fiz o vídeo, tentei mandar de todo jeito, não foi. Corrompeu o vídeo de todos os jeitos que eu tentei enviar. E aí a minha filha, eu tenho uma filha adolescente, já, fui pai cedíssimo. E aí a minha filha falou, posta no TikTok. E manda o link. Eu falei, eu não tenho TikTok. Ela falou, tem sim, que eu baixei no seu celular. E aí eu postei, cara. Isso foi uma segunda-feira. Na quinta-feira eu entrei no e-mail pra buscar um boleto pra pagar.
e tinha, sei lá, 400 e-mail do TikTok, tava notificando por e-mail. Caraca. Aí eu fiquei com muita raiva do TikTok, falei, vou entrar na plataforma, vou desfazer a conta, vou apagar essa merda que tá aqui, ó, tirando e tal. Quando eu entrei, o vídeo tava com 100 mil visualizações. Aí te deu um... E aí eu olhei e falei, Então, o primeiro já te deu esse clique. Já, foi o primeiro vídeo. Tá. O primeiro vídeo já foi muito, assim. E aí, tipo... O primeiro vídeo que eu fiz... Tem que dar um corte, tem que dar um percentual pro Jamal. Mano. Sim, mano, esses caras faz parte da minha vida, velho. E assim, o primeiro vídeo já deu... Foi o primeiro que eu fiz a sério, tá? Não foi o primeiro vídeo que eu fiz, eu já tinha, mano, feito vídeos assim de sacar o celular e falar alguma coisa pra câmera. Mas foi o primeiro vídeo que eu falei, não, tá, esse assunto aqui é importante, então eu preciso parar, roteirizar, fazer direito. E aí eu fiz o vídeo meio que falando aberto, quando terminou, eu falei, nossa, tá uma bosta. Como eu já tinha um conhecimento de produção, de edição, falei, vou dar uma editadinha, vou dar uma ilustradinha e tal, e foi isso, sabe? Eu falo pra galera quando começar assim, meu, começa com o que você tiver. E nessa época aí eu tava muito, muito falido. Eu tinha tido um negócio com a pandemia, o negócio faliu. Tava muito quebrado. E nessa época, um tempo antes fui assaltado. Levaram meu celular, uma briga e tal. E eu tava sem grana, uma amiga minha me emprestou um celular que ela já tinha abandonado pela casa pros sobrinhos brincarem, que era um Moto G6 todo cagado. Desligava quando queria, sabe? Tela quebrada, tudo quebrado. E eu comecei a fazer conteúdo com esse aparelho. Sabe? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu tava no meio da edição ali no CapCut e ele desligava e eu perdi o vídeo, corrompia. Tinha que gravar de novo, etc. Caraca. Isso é assim que começou, muito sem querer, mano. E aí, assim, no primeiro que deu 100 mil visualizações, né? E tem essa coisa do algoritmo do TikTok, que é um negócio bizarro, né? Assim, Sim. como a gente não entende Sim. o que viraliza e o que não viraliza. E aí você já deu o clique, você já começou a fazer a Aí série a partir disso. Eu falei, aqui tem um caminho. Tá. Eu tava com muita coisa dentro, sabe? Sobre história, sobre assuntos que eu achava relevantes que eu queria dividir. E que o meu jeito de dividir isso antes era texto e música de vez em quando. Uma música ou outra que eu faria sobre. Eu falei, poxa, aqui tem um caminho pra eu dar direção pra esses textos aqui que eu tô escrevendo. E aí eu fiz o segundo vídeo deu 300, o terceiro deu 1 milhão. E aí vai... E aí a galera começou a pedir, Tá. sabe? E aí também vem a partir do engajamento, você já fala, pô, esse é o caminho. Sim, Tá. começou a dar muito comentário. Eu comecei é engraçado, né? Eu nunca tinha tido acesso a tanto o carinho que a gente recebe pelos comentários, quanto, mano... Hate pra cacete. Às vezes até ameaça de morte, assim. Umas paradas doidas. Aí, tipo... Eu nem imaginava. É engraçado. Eu queria... Eu tinha uma profissão onde eu já queria ser conhecido, porque ser conhecido ia ser fundamental para que eu praticasse a minha profissão, minha arte, né, mano? Que era fazer música e tal. Eu acabei ficando conhecido por uma outra coisa que eu nem imaginava, mas hoje parece que tudo já tava meio que sendo montado sem eu saber, assim, pra eu fazer exatamente isso. Cara, é legal você falar essa coisa do background, assim, porque nessa área, né, de mídia digital, de influenciador e tal, as pessoas querem muito a fórmula pronta, né? E acham que as coisas são do acaso, assim. Vamos dizer que foi um acaso, mas assim, você gravou um vídeo que era roteirizado, Sim. Você tinha um background de comunicação, de saber editar. Então, assim, não é por acaso, né? Assim, e eu por acho acaso, talvez é você postar naquele momento, sua filha ter a conta do TikTok. Isso foi um acaso. Mas a forma de fazer, assim, não é... e também não tem uma fórmula pronta, assim. Mas o fato de você ter esse background ajuda, né? Sim. Muito, e eu acho que tem uma parada também sobre... Quando a gente fala de fórmulas prontas de internet, é assim. Quando eu bati 150 mil seguidores no TikTok, e já tinha algumas vezes batido 1 milhão de visualizações e com um engajamento absurdo, assim. Papo de... Teve uma época que eu linkei as minhas redes numa plataforma que me dava gráficos do engajamento, né? E aí, dentro da galera que tava já cadastrada nessa plataforma, eu estava entre os 1% de contas mais engajadas do Brasil, assim. E aí, como é que... E esse caminho com o TikTok, assim, aí de virar um creator ali, como é que... Eles te contatam, você... Mano, não, é orgânico o negócio ali. Orgânico e, assim...
É engraçado, depois de um ano, quando eu fiz 150 mil, é que o TikTok me mandou um e-mail falando assim, invista em vídeos de mais de 1 minuto. Eu já fazia vídeo de 9 pro TikTok. E era engraçado, todo mundo falando assim, faça vídeos menores. Muita gente reclamando, estamos na época do 1 minuto, estamos na época do 30 segundos. Meus vídeos sempre tem 6, os 7, 8 minutos. E os que eu faço, que mais andam, que mais tem visualizações, são vídeos mais compridos. Porque são mais aprofundados. E numa plataforma em que a galera não estava acostumada a ver vídeo comprido, né? A galera ia ver vídeo comprido no YouTube, não no Instagram, no TikTok, sabe? E tem uma coisa também da sua edição, né? Assim, também você trabalha a edição, não é só você falando ali 9 minutos ininterrupto, não, mas tem elementos que isso ajuda também. Né? Eu acho que isso vem da galera que eu consumia no YouTube. Que aí tem essas referências. Que tem essa referência de... Tem o Gaveta, mano, é um cara muito importante, sabe? Anderson Gaveta, que é um editor absurdo, lá do Rio de Janeiro. E uma vez ele falou uma coisa, logo quando eu tava começando, assim, que ele falou, a regra aqui na Gaveta Filmes falou, mostrou. Então, assim... porque você falou... Você fez um vídeo bem legal agora do Godzilla com... Sim. Foi patrocinado, não? Sim, foi uma parceria com a Blackpink. Com a Amazon, com a Blackpink, com a Amazon. Com a Blackpink com a Amazon, com a série do Pedro Turma, que é bem legal, né? Eu assisti os episódios. E esse link vai fazendo, mas você vai mostrando, né? E aí tem. E o negócio fica dinâmico. Falou, mostrou, sabe? E aí... E já era uma parada meio que de televisão, assim, né? A televisão já tinha isso muito, a Rede Cultura já tinha isso muito, quando a gente ia assistir Provoca, sabe? Provocações. Provoca é uma referência. Sabe? Então, eu sempre tive isso, assim, na hora que eu tô fazendo a edição, hoje não edito mais sozinho, mas sempre que eu converso com o editor que vai trabalhar comigo, ele tem que pegar essa linguagem. Assim, o vídeo tem que ser muito dinâmico, mas não o suficiente para deixar você ansioso. Sim. Então, e te prender ali também. Tem que ser muito rápido, mas não o suficiente para você ficar ansioso com o vídeo. E ao mesmo tempo, assim, eu assisto o vídeo várias vezes enquanto eu tô editando para ver quais frases estão lá que eu não coloquei uma foto, um vídeo, um GIF, alguma coisa para ilustrar. Quando passa alguma coisa no meu vídeo que não foi ilustrada de alguma forma, é porque eu pensei 10 vezes e não soube como ilustrar. Tá, entendi. Sabe? Tá. E eu acho que isso faz com que o conceito chegue, a comunicação chegue nas pessoas. Sim. E aí, isso foi TikTok. E aí, como é que foi essa transição de você pensar... tem que ir para outra rede, como é que foi? Porque agora isso é engraçado, né? Assim, porque tem um momento que aparece muito no TikTok, de repente desaparece, você precisa procurar. E aí eu tenho visto que o Instagram agora tem te entregado melhor, assim, o Reels. Muito, mano. E aí como que é essa coisa e de escolha também, né? De rede. Aí tem o YouTube. Né? É engraçado. Eu acompanhava criadores de conteúdo no YouTube, e era básico ver os criadores de conteúdo do YouTube reclamando do YouTube. Sim, reclamando de terem crescido num determinado momento, e depois o YouTube começa a tratar a galera daquele jeito. Criadores do Instagram, mesma coisa. Criadores da Twitch, mesma coisa. Criadores do TikTok, a mesma coisa. Eu tenho uma impressão sobre todas as redes, sobre todas as mídias digitais, que é o seguinte: quando elas estão crescendo o seu mercado num determinado país e se firmar, elas entregam muito. Tudo, né? Muito. Depois de elas entregam muito, e elas entregam muito pro criador também. Elas te entregam ferramentas, elas te pagam por visualização melhor, elas te oferecem mais coisas. Quando aquela rede está estabelecida, você vira um trabalhador da rede. E aí a rede quer lucro. E aí quando a rede quer lucro... E aí posta mais, faz vídeo todo dia. Ela te cobra cada vez mais postagem. Eu já tive as crises básicas de criador de conteúdo, assim, que é a crise de tipo, preciso postar hoje. Nossa, estou uma semana sem postar, meu Deus do céu, vou morrer. E não é isso, né? O que acontece? Quem vive de viralização, a vida fica meio difícil. Porque tem gente que aposta só essa pessoa, ela fica tentando viralizar. Ela consegue muito números. Mas fica refém disso, é difícil também, né? E outra, ela não forma comunidade. Ela não forma... A minha namorada falou uma coisa pra mim há pouco tempo que eu não tinha me ligado ainda. Ela falou assim, a sua relevância é muito maior do que os números que você tem nas redes.
Porque muita gente reposta, muita gente chama pra muita coisa, muita gente... Porque eu tenho uma comunidade ali. Cada uma das pessoas que tá ali me seguindo, ela faz parte de uma comunidade. A galera me chama, a galera conversa comigo, a galera me corrige quando eu tô errado. Não, eu vejo uns comentários assim, pô, vem dar aula aqui na minha escola. Não sei o que lá, tá ligado? Que tem uma baita relevância. Pô, né? e eu não sou professor, eu vivo falando, gente, pelo amor de Deus, respeita os educadores, eu não fiz essa faculdade não, mano. Sabe? Mas Tipo- tem mais a forma de comunicar, né? Eu vivo falando pra galera que assim, fala, meu, você não é educador? Eu falo, não, eu sou divulgador de educação. Do mesmo jeito que tem gente, por exemplo, na internet, que é, por exemplo, o Iberê. O Iberê não é cientista, ele é divulgador científico. A formação dele é em jornalismo. Ele se interessa por ciência E aí ele produz. e aí ele produz conteúdo baseado naquele assunto que é o assunto de interesse dele. Eu sou, estrito fato, comunicador. Sacou? Só que o meu interesse é história, educação, Aí você se política, aprofunda, música. né? E aí, tudo que eu acho legal, eu quero falar sobre aquilo ali. E tem isso, assim, às vezes tem um cara que pode ser um historiador, que estudou, fez 2, 3 faculdades, fez mestrado, mas ele não tem esse dom de comunicar. Né? Sim. O nosso primeiro convidado foi o Zé Alves, que ele é da Unicamp, ele é professor de História, e ele é o diretor da Convest lá dos vestibulares, tá? Um amigo meu de anos aí. E aí a gente falando justamente sobre isso, que hoje eles dão desafios para os alunos de criar conteúdo para as redes. Pega Foucault, sei lá, e faz ali um carrossel para falar sobre Foucault. Sim. Não que aquilo vai ensinar sobre Foucault, mas para ele ter esse poder de síntese, de se comunicar bem nas redes. Então também já é uma coisa que a universidade tem se preocupado também. Né? Eu acho que tem uma... Quando a gente pensa nas faculdades da antiguidade, nas universidades da antiguidade, tanto as universidades africanas, que foram talvez as primeiras do mundo, as universidades de Cambridge, é engraçado que a gente recebe muita coisa, por exemplo, sobre a mitologia e a filosofia gregas, porque primeiro, elas foram feitas numa língua em que europeus conseguiam ter acesso, né? E elas foram muito bem documentadas nessas línguas, né? Mas praticamente todos esses grandes filósofos gregos que a gente tem hoje em dia estudaram em Cambridge, estudaram no Egito. Foram pro Egito para estudar. Né? A referência era a faculdade do Egito. A gente fala, por exemplo, sobre Hipócrates. Hipócrates é grandíssimo na história como o pai da medicina, né? Hoje um médico faz o juramento de Hipócrates, mas na verdade Hipócrates aprendeu medicina estudando em Montaigne. Sabe? Que acabou inclusive sendo deificado, divinizado em Kemet, justamente pelo conhecimento que ele tinha do corpo humano e de combater moléstias, etc. Foi realmente o pai da medicina. Então, assim, cara, quando a gente pensa nessas faculdades antigas, a gente pensa nesses grandes mestres que tinham várias linhas de estudo. Um mestre dessa época, ele era especialista em política e ao mesmo jeito em economia, ao mesmo tempo em botânica. As pessoas tinham várias linhas de estudo. As faculdades atuais, nos últimos séculos, a gente teve um boom, uma explosão de conhecimento. Essa explosão de conhecimento faz com que esses profissionais fiquem cada vez mais especializados. A quantidade de conhecimento é tanta que para cada área você tem 350 especialidades diferentes. Quando você fala de medicina, irmão, você tem tanta especialidade, aí o cara vai fazer mais uma pós-graduação, um mestrado, ele vai pegar outra especialidade, com um doutorado ele vai pegar outra especialidade, é muito específico. E quando você trabalha muito no específico, você perde um pouco, eu acho que é do nosso tempo cultural, do nosso tempo, da nossa formação social hoje, que é isso que dificulta que pessoas dessas áreas, cientistas, né? Tanto cientistas das ciências sociais, quanto químicos, físicos, etc., tenham uma certa dificuldade em comunicar essas descobertas. Sim. Saca? Porque fica muito pra dentro, né? Isso é uma discussão, assim, que é muito acadêmico, a linguagem acadêmica. A faculdade se encerrou dentro dela. E não vai assim, né? E aí você tem coisas legais que ninguém conhece. Sim. Só que aí que acontece? Existe uma visão de ver isso como um
um defeito, né? Uma moléstia presente nos acadêmicos de hoje, sabe? Os acadêmicos da faculdade, porque a faculdade ela não é um prédio. A universidade não é um prédio. A universidade são pessoas. São docentes e estudantes. Isso é uma universidade, ok? Geralmente se diz que isso é um mal, que a universidade se encerrou dentro dela própria. Eu não acho... E isso aqui é muito chutômetro, tá? Como diz o... Como que é o nome dele? O Luigi, é o único. Universidade tirei do meu, sabe? Eu acho que bons comunicadores dedicam a vida a aprender sobre comunicação. E eu acho que um cara que dedica a sua vida a aprender sobre o universo, eu não acho que um astrofísico necessariamente tenha que saber comunicar, sabe? Porque ele dedica a vida dele a uma busca por conhecimento tão grande. Eu acho que tem uma coisa que a gente perdeu com o tempo, e que acabou agora com a internet, isso tá retornando muito, que é o seguinte: você tem a profissão que cria, desenvolve conhecimento, e você tem uma outra, você precisa de todo um outro conjunto de habilidades para ler aquilo, sintetizar e divulgar para o grande público. Então eu não acho que necessariamente o aluno de física ele tenha que se formar em física e comunicação ao mesmo tempo. Mas talvez os dias de hoje exigem um pouco isso. E se a gente pegar os acadêmicos que se destacam, pegar a Djamila Ribeiro, pega os 3 filósofos lá, o Karnal, Pondé, Karnal e... Que são caras que conseguiram sintetizar uma comunicação, né, mais palatável e viralizam, né, de uma outra forma. Eu acho que todo grande professor, ele é em si um grande comunicador. Tipo, mano, Carl Sagan, sabe? Neil deGrasse Tyson, tipo, pra mim... Mas eles souberam abraçar os novos tempos das redes, de se comunicar também nas redes. Eu acho... Ou não necessariamente. Assim. Nossa, eu amo muito os 3. Eu acho que hoje os 3 entenderam. Mas eu acho que... Eu já vi tanto o Karnal quanto o Clóvis de Barros Filho falando sobre isso. Foi muito sem querer também. Não, eles foram gravados, as aulas, eles eram grandes professores, as aulas foram gravadas, foram colocadas na internet. A revelia deles, as primeiras aulas deles, nem no canal deles não estavam, porque nem canal eles tinham. Entendeu? E aí, conforme isso trouxe resultado... Aí eles começaram... Aí foi o processo que eu fiz também. Na hora que eu falei, pô, isso aqui é um caminho? Isso aqui é um caminho profissional? Aí eu falei, poxa, agora deixa eu tentar descobrir como é que faz isso daqui direito. E tem uma coisa assim, até uma das convidadas foi uma psicanalista que falou sobre isso, assim, que a gente já teve na internet um grande boom desses filósofos, assim, que só tinha essas coisas. Isso arrefeceu, e agora a gente tá meio vivendo uma época dos psicanalistas, assim, né? Dessa coisa de todo mundo agora é psicanalista e cria conteúdo sobre isso também, e que às vezes também que também é uma discussão, assim, do quanto isso às vezes é prejudicial de gente que acha que vai criar conteúdo ali e às vezes tem informações erradas, essa coisa só para viralizar e tudo. Isso também é um desafio dos novos tempos aí. Eu acho que tem assim, por exemplo, uma coisa... Por que eu vivo falando pra galera que eu não sou educador? Eu falo assim, eu reúno um monte de informação, tenho uma equipe extremamente pequena, faço uns roteiros enormes baseados naquelas informações, olho aquilo ali 10 vezes, só que eventualmente passa alguma informação... imprecisa, inverídica e tal. Então eu falo pra galera, me corrijam. Se alguma coisa ali no vídeo não fez sentido, ou a informação tá errada, ou eu dei uma informação sobre a tua área de atuação e não tá legal, chega lá, faz um comentário, tá isso aqui. Eu fixo comentário de quem me corrige. Sabe? Por quê? Porque eu sou comunicador. Então, mas aí é uma forma que você se posiciona como comunicador. Sim. Mas tem muita gente que cria o conteúdo como se fosse um guru da coisa, falando, é assim, assado. Você fala assim, cara, mas como é que esse cara tá afirmando isso? Mas isso sempre teve. Não, então sempre teve. Mas agora com a rede social... Com a rede social... Isso é um negócio absurdo, com a rede social, agora você não precisa que a Rede TV te chame pra fazer isso. Desculpa, Rede TV. Mas é verdade. Então, assim... eu acho que sobre a parada de psicologia, eu acho uma outra parada, mais uma impressão que eu tenho. Eu tenho uma impressão que
que em tempos que são psicologicamente pesados, emocionalmente difíceis para a humanidade em si, tá? A humanidade se volta no campo do entretenimento, ela se volta da arte, ela se volta para o fantástico, ok? Para fantasia. E em tempos em que a humanidade em si está mais calma, em que os tempos estão mais calmos, em que as pessoas estão menos traumatizadas, a humanidade se volta pro real. Então, eu acho que pós Segunda Guerra Mundial, você tem a explosão da Disney. Sim, fantasia, né? Entendeu? Quando você chega ali no final no final da Guerra Fria, pós anos 90, você tem, começo dos anos 2000, você tem uma explosão absurda de filmes altamente realistas, ou que se propunham a parecer altamente realistas. Aqui no Brasil a gente tem Cidade de Deus, tem o Tropa de Elite, tem etc. Filmes que abordam um realismo muito grande, sabe? Central do Brasil, lá fora também, um monte de coisa. Então, assim, e aí a fantasia vai meio que perdendo um pouco. A gente acabou de passar por uma pandemia, que foi uma guerra mundial, que morreu gente pra caramba, que a gente ficou trancado durante 2 anos, que todo mundo, ninguém tá puro. Tem sequela até hoje, né? Ninguém tá puro. Então eu acho que isso é uma impressão. Não, mas a gente vive um tempo adoecido. Isso. Né? Ué. Tá aí a necessidade. A partir dessa necessidade. Tipo de... A partir dessa necessidade, as pessoas que antes estavam indo atrás de filosofia para entender melhor a vida, agora estão indo atrás de saúde mental. Por isso que você tem um boom de psico-influencers. Sabe? Alguns maravilhosos. Sim, não, sem dúvida. Sabe? Que faz o papel muito bem, mas é perigoso porque tem uma galera rasa, né? Sim. E aí é difícil peneirar essa galera, né? Eu tenho uma impressão também que assim, existe uma galera que a própria qualidade do conteúdo vai peneirar o conteúdo, sabe? Sim. É meio que um darwinismo da rede social, sabe? Só que o problema desse darwinismo da rede social é que o prêmio não é pelo conteúdo, o prêmio é pela qualidade que você consegue se comunicar. Por isso que a gente tem gente tão atroz, tão horrorosa, com milhões de seguidores e se dando super bem na internet. Mas porque tem esse... Comunicação. Tem esse poder. Comunicação. É isso, assim, né? Isso tá na pauta também, que assim, ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa, né? Assim, que te permite, né, comunicar e alcançar um monte de gente e ver nisso um caminho, mas ao mesmo tempo dá voz também para um monte de gente. E aí não tem muito o que fazer, né? Assim, você tem que ir combatendo, mas são questões muito profundas de educação, de outras coisas. Eu acho que a gente tem que ocupar, mano. A internet é um espaço como qualquer outro espaço físico. E todo espaço que você não ocupa, que você não disputa, você perde de WO. Oh, muito obrigado. Você perde de WO, mano. Sim. Sabe? Então, a gente tem uma internet que até um certo tempo, um YouTube... que hoje rivaliza com a TV aberta, mas que até certo tempo só tinha vídeo de gente se quebrando e vídeo de gatinho. Teve uma época que uma galera de correntes políticas que a gente não é muito fã, começou, como não tinha espaço nessa época na política institucional, não tinha espaço nos canais de comunicação, porque já tinha tido um pacto de assim, gente antidemocrática a gente não põe pra falar, gente racista a gente vai começar a colocar pra fora, gente assim a gente vai começar a colocar pra fora. Eles começaram a ocupar o espaço que tinha antes da gente, sabe? Olha só que louco, você tinha gente ultradireitista virando meme na internet 10 anos antes de você ter um canal. Um Clóvis de Barro Filho, antes de você ter professores. O entretenimento abraçou essa galera como entretenimento a princípio, né? Mas que depois virou uma outra coisa bizarra. Mas acho que assim, nessa esteira que você trouxe, assim, de que a gente tem que ocupar, eu concordo completamente, mas assim, aí vem o link para a pergunta, assim, que é como é que ocupa se o algoritmo privilegia o ódio ou a polêmica, né?
assim, é difícil, porque é isso, assim, que nem você faz um tipo de vídeo que é aprofundado, tem assim, então, que nem me pega. Uhum. Mas talvez eu tenha um discernimento diferente de 90% de quem consome internet, que só está consumindo pelo título da coisa e não aprofunda. E não é porque a pessoa não quer se aprofundar, é porque tem uma estrutura ali que talvez não permite. Assim, e como é que ocupa, sendo que a gente tem que a gente depende desse algoritmo, a gente está refém desse algoritmo para entregar nosso conteúdo, e esse algoritmo está privilegiando outras coisas. Está privilegiando ódio e violência. É. Ocupa com ódio e violência. Cara, mas isso Quando eu chego lá no começo de um vídeo e falo assim, e eu quero falar de racialidade, eu falo assim, que tem a ver Segunda Guerra Mundial com Vini Júnior, com etc, bibibobó, eu tô colocando nos primeiros 30 segundos do vídeo violência e polêmica. Eu acho que a galera que tem boas intenções politicamente falando no Brasil se comunica muito mal, mano. Sem dúvida. Sabe? E eu acho que assim. E aí fala assim, poxa, a gente não. O que acontece? A rede privilegia discurso de ódio. Entendeu? Eu odeio racismo. Eu posso falar que eu odeio racismo, vou falar com todas as letras. Eu odeio gente racista. E veja bem, com gente racista eu não estou falando pessoas que têm conceitos racistas. Porque eu acho que a gente nasceu numa nação que tem um racismo estrutural e que muita gente vai ter esses conceitos e às vezes nem sabe. Tanto pessoas brancas quanto pessoas negras, tá? Eu aprendi o termo... Eu sou de uma família negra e eu aprendi o termo cabelo ruim dentro de casa. Tá? Às vezes a gente tem. Eu tô falando gente que entende o que é, sabe o que é e se põe a defender. Sacou? Eu tô falando de gente que tem a moral de sentar num podcast e defender a legalidade de um partido nazista no Brasil. E depois falar que cota racial é segregar. Isso. De uma burrice. Isso. Como se não tivesse tido cota pra branco no Brasil inteiro. Eu tenho vídeo sobre isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu posso te falar que eu odeio essa galera. Eu preciso entender o algoritmo, sabe? E, de certa forma, às vezes ser um pouquinho menos moralista. Por quê? Porque, veja bem, qual é o melhor jeito de a gente resolver um entrave entre nós dois? Entre uma discussão entre nós dois? É sentar e dialogar, correto? Se eu der um socão na sua cara, você continua dialogando? Então, vamos... Eu acho que a gente tem que ocupar a rede com aquilo que a rede está se propondo. Por outro lado, a gente pode tentar formar um movimento a partir do momento que a gente tem seguidores, que a gente tem poder de comunicação, que a gente tem uma comunidade, que a gente tem uma comunidade de criadores que está um pouco mais coesa, junta, trocando ou offline, sentando offline para debater as coisas. Aí a gente pode debater politicamente como a gente faz para poder obrigar as plataformas a se responsabilizarem. Até lá, tem um negócio muito doido. Você já ouviu falar de um negócio? Se você aí que é administrador, MBA, se eu estiver falando uma grande bobagem, deixa aqui nos comentários, mas deixa explicando, não me xinga não, tá? Uma vez, numa mesa, eu ouvi um negócio chamado... Eu ouvi de um cara muito inteligente um negócio chamado paisagem em planejamento estratégico. E aí esse cara me explicou da seguinte forma, ele falou assim, ó, imagina que você tem um terreno e você tem que construir uma casa enorme nesse terreno. Só que no meio do terreno tem uma pedra gigantesca. Uma pedra de 6 metros de altura de pedra. Bem no meio do terreno. Aí ele fala assim, você faz todos os testes e você descobre que se você dinamitar aquela pedra, você vai desestabilizar o terreno inteiro. O que você tem que fazer? Construir em volta da pedra. Imagina que você tem um morro. Você não vai tirar o morro dali. Você vai colocar palafita, etc. Você vai construir em volta do morro, ok? Isso é paisagem. Racismo é paisagem. Eu não vou acabar com o racismo do Brasil antes de fazer qualquer outra coisa. Sacou? Eu posso fazer as coisas que eu gosto de fazer o melhor possível, saber que o racismo vai estar lá e combatê-lo da maneira que eu puder. Mas saber que ele vai estar lá. Mas ele não vai desaparecer. Eu tenho um amigo, criador de conteúdo, branco, que tem os mesmos números que eu. E engraçado que é assim, ele tem os mesmos números com menos engajamento, a gente tem o mesmo número de seguidores, etc. E uma marca me abordou para uma publi, abordou ele, pagou e ofereceu 5 vezes mais para ele. E o único motivo, porque a gente tem assuntos parecidos.
tem a mesma quantidade de seguidores. Isso é bem explícito, é racismo. Ele vai estar lá. Eu não vou acabar com... Eu não vou esperar o racismo do Brasil acabar pra eu fazer o que eu tenho que fazer. E também não vou... Eu posso... E aí... Por que eu falei isso? Porque o algoritmo das redes sociais, que é programado para privilegiar ódio, sentimentos ruins, etc., ele vai estar lá, amigo. A gente não pode esperar ele mudar. A gente pode lutar para que ele mude. E deve. Como a gente faz com o racismo. Sim. Só que a gente não pode... Mas ele vai estar lá, tem que saber conviver com ele. Não fiz a frase do Emicida, eu não fiz a regra não, só jogo o jogo. Sim. Entendeu? Perfeito. Não, esse é um jogo ingrato, né? Assim, né? E é isso, assim, precisa ocupar, mas assim, aí... Nessa esteira, assim, você falou um pouco, né, no início, assim, o vídeo viraliza, você começa a receber carinho e começa a receber... Sim. Como que você lida com isso, assim, né, com esse, ao mesmo tempo do carinho, que é bom, né, mas ao mesmo tempo coloca a gente, talvez, às vezes, em armadilhas, né, não dá pra achar que, né, mas acho que eu vi uma vez o Jorge Aragão falando que ele tava num show, tocando, galera dançando, cantando, e tinha um cara no final da pista fazendo assim, ó. Ele falou assim, aquilo acabou comigo. Eu não consegui... Aquele cara. Então tá todo mundo se divertindo e tem um cara fazendo assim e quebrou ele, assim. Pô, né? E assim, como é que é isso, assim? Ao mesmo tempo que você é um cara relevante, faz coisas legais, mas só que vem essa horda, né? Ainda mais na internet. Como é que você lida com isso? Assim? Primeiro, isso é real e eu acho que pra qualquer pessoa que tá publicamente exposta, que é o seguinte, eu faço um vídeo, o vídeo dá 10 mil comentários, são 10 mil comentários maravilhosos. Tem um cara que fala uma merda, é ele que eu quero responder. É ele. É ele que eu quero, é ele que eu vou lá, que eu ia lá no perfil dele pra descobrir quem ele é, pra saber onde que eu posso atacar. Quem quiser ser respondido, xinga ele. Você tá falando que... Não mais, já aprendi já. Mas no começo, nossa, eu ia lá falar, você tá falando de mim, seu cachorro é azul. Você tá falando, eu ia lá buscar alguma coisa lá, não, você tá falando de mim, cara, você gosta de miojo de carne, sabe? Umas bobagens assim. E aí, primeira coisa que eu descobri, tá? Eu vivo falando lá nas minhas redes assim que pra mim é mó da hora quando a pessoa discorda com respeito. A pessoa que discorda de mim com respeito, eu respondo. Eu vou lá, dou debate. A pessoa que só xinga, deixa pra lá. Só fala, tipo, olha esse acéfalo falando merda. Eu passei por um processo, às vezes, de escrever resposta e depois parar, respirar um minutinho e falar, pra quê? Aí você vira refém do cara, né? Quando é muito ridículo, muito ofensivo, eu ainda faço o contrário, eu ainda fixo o comentário. E coloco lá pra galera. Galera, responde aí, mano. Porque aí a galera que vai no cara é perfeito. Entendeu? E quando chega alguma ameaça, alguma coisa, pela DM, eu tenho uma resposta meio padrão, assim. A resposta meio padrão é... Praça Brasil, Itaquera, sexta-feira, 7h, cola. Mas assim, de processar ou de aprofundar nunca. Chegou ainda não, deveria, sabe? É um processo que eu tô aprendendo agora. Meio que no meio do caminho falar, tá bom, eu vou printar aqui e vou atrás e vou colocar um processo, vou fazer um BO, alguma coisa. Mas no começo, primeiro, cara, assim, eu não consigo levar a sério quando chega uma ameaça, mano, de uma conta que tem 400 seguidores e que o nick é de mangá e, porra, não dá. Entendeu? Quando é uma pessoa real... Aí fica mais... Sabe? Ou se tem alguma coisa orquestrada que existe também, né? Isso. Eu ainda não passei por Já passei algumas vezes por ataques assim, de tipo, cair... vídeo meu em grupos de WhatsApp e Telegram de certos grupos políticos e vi muita gente atacar nos comentários. Nossa, que merda, bibi, boa, nego fazendo... nego fazendo, tipo, react dos meus vídeos, me detonando. Mano, como eu amo. Inclusive, por favor, mande meus vídeos na página desse povo, pra esse povo vir, porque o engajamento deles é maravilhoso. Como eles... E os comentários são tão idiota que eu fico dando risada. Então, assim, hoje eu já cheguei num ponto, assim, de, tipo, nem... Mano, eu sou depressivo e tenho complexo de impostor. Então, o comentário positivo, ele só me tira um pouquinho da fossa. Entendeu?
O comentário positivo é legal pra caramba e alguns me deixam extremamente emocionado. Mas eu já tô velhinho já pra poder não achar que eu sou o último biscoito do pacote. Então, o que acontece. Então, porque é isso, assim, porque aí você tem, né? E aí falar um pouco do processo criativo, assim, né? Você teve aquele início seu, foi muito político, né? A coisa, e aí o momento também pedia aquilo, né? Sim. Esse momento de país, foi 2022, né? Que você começou. Isso. O momento de país pedia também isso, mas depois você mudou, né? A rota, assim, de falar mais também de cultura, de música e tal. Como é que foi esse processo criativo, assim? Saúde mental. A minha DM, num dado momento, virou o saque do racismo do Brasil. Toda a violência racial que acontecia na nação e às vezes fora dela aparecia 70, 80, 90 vezes na minha DM. E aí, isso começou 2 processos na minha cabeça. Um era ficar grato e em sentimento de dívida, tipo assim, essa galera me elegeu voz. Eu preciso falar sobre isso. Só que no processo de tentar falar sobre tudo que me mandavam, a minha saúde mental foi indo pro saco. Entendeu? Não dá conta, né? Não tem como. Então eu falei assim, ó, eu preciso falar de coisas positivas também. Eu percebi que eu precisava ir atrás disso quando tem um influenciador que infelizmente tirou a própria vida, um influenciador baiano, que a gente via de uma origem muito parecida e tal, isso, aquilo. E eu fui fazer um vídeo sobre ele pra falar de saúde mental e desmontei chorando no meio do vídeo. E pensei 10 vezes em jogar o vídeo fora e falei, não, vou postar. Desse jeito mesmo. E aí foi quando eu fui atrás de terapia, assim, das coisas. E percebi que eu não tenho nenhuma intenção de ser... de concorrer... Não é sobre mártir, não. É sobre... Eu não quero concorrer cargo eletivo. Tá. Sabe? Eu posso apoiar. Cara, eu sou fã, apoio, reposto e quero andar com eles no recreio. Tipo, Renato de Freitas, Érica Hilton, Érica Malunguinho, sabe? Essa galera é muito foda e eu quero. Só que o meu caminho não é o caminho deles. E ótimos comunicadores, né? Sim, todos. Mano, Renato Freitas é um absurdo. Aquele cara tem que virar presidente, mano. Renato Freitas é um... Ele tem uma finesse, uma calma e um discurso tão blindado. E isso deixa os mais puto ainda, sabe? Ele é um gênio, aquele cara. Ele é um gênio. E assim, só que esse não é o caminho, nunca foi o caminho que eu quis pra mim. Então eu falei assim, eu tenho que abordar política, eu tenho que me posicionar politicamente, porque eu acho digno que eu faça isso, porque eu não vou me reconhecer se eu fizer isso, mas o meu caminho não é política. O meu caminho é política eletiva, né? Mas você tá fazendo política. Né? Não é política eletiva. Então, uma hora eu comecei a sacar que se eu deixasse toda a minha comunicação, tá, em prol unicamente da política, esse seria o único caminho. Profissional mesmo. Sim, porque a própria galera ia falar, você precisa fazer alguma coisa. Sim, né? Chegou uma hora que a galera começou a me perguntar se eu ia sair pra vereador. Eu falei, não é isso que eu quero fazer. Respeito pra caramba quem tem nervos. Porque você precisa ter estômago. Eu vou falar uma coisa pra você. Pouquíssimas pessoas no planeta Terra têm o equilíbrio emocional e a mente de aço que tem Érica Hilton. Sabe? De não gaguejar, mano. De ir pra cima, jamais tolerarei. E o que ela deve escutar ali, né? Sabe? E eu não tenho. Eu real não tenho. Meu caminho é outro. Tipo, sou fã. Acho que a gente precisa dessas pessoas, sabe? Só que o meu caminho é comunicar. E aí eu posso ajudar na comunicação, eu posso me colocar à disposição para poder comunicar em favor dos movimentos, pessoas, ideias que eu acredito. Sabe? Só que eu não posso só falar disso, mano. A minha saúde mental não permite e nem o caminho que eu quero. Eu preciso falar das coisas que eu gosto, eu preciso falar positivamente. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o UOL me chamar pra falar de música no Splash, sabe? E me trazer pra falar de música o tempo inteiro. Que é uma das minhas formações, é o que eu quis fazer da vida, sabe? E aí, isso que eu comentar, assim, você antes, você fazia música, a música já era política, né, também, né? Já tinha um lado político, só que eu também já tinha um lado muito de música, de amor, de entretenimento, etc, e outra parte. Tipo, eu acho que
Eu acho que tem uma frase no final de um livro chamado Peles Negras, Máscaras Brancas, escrito pelo Frantz Fanon, uma frase que diz mais ou menos isso aqui. Não é sobre fazer um homem negro mais doce, mais belo, mais inocente do que qualquer pessoa. É sobre fazer as pessoas livres. Sacou? Eu acho que Jorge Ben cantando Domingais, Domingais é muito mais livre do que eu era quando eu achava que eu só podia fazer rap de protesto. E a gente pega, isso é uma coisa que eu comento muito, assim, sobre o Mano Brown, Racionais, sobre o próprio Emicida, essa galera que hoje tá cinquentão, né, tão cinquentão assim, que é muito lindo ver o processo de amadurecimento desses caras, que hoje, assim, cara, não dá pra eu ficar falando o que eu falava nos anos 90. Eu continuo me posicionando aqui, mas, pô, deixa eu falar de amor, deixa eu fazer entrevista, deixa eu ter minha grana e consumir minhas coisas. Emicida, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Isso, eu não quero só viver falando das minhas cicatrizes, mano. Fica refém de um negócio, tá, pô, e aí é difícil, né? E não quer dizer que eu não vou falar. Nessa Olimpíada mesmo, eu vim pra Olimpíada pra falar, mano, de nazismo, porcaria. E negócio ali foi bizarro. E eu tô toda hora batendo nesse povo. E esse povo me odeia e tá tudo bem, vocês têm que me odiar mesmo. Entendeu? Não, então, se estão te odiando, é porque você tá certo. Mano. Enquanto vocês não concordam comigo, eu acho que eu tô no caminho certo. Tá tudo certo. Sabe? Eu acho que. Eu acho que a gente tem que ter caminhos de assuntos possíveis que não encerrem a gente a especificamente um lutador, um batalhador. Eu acho que eu acho muito nocivo, por exemplo, quando a gente pega uma mulher negra que é mãe solo, sabe? Que é arrimo daquela família, que é a trabalhadora, etc., e fica pintando ela como heroína, como forte, etc., sendo que essa mulher, ela tá se destruindo, buscando dar um mínimo de dignidade. Não, ou quando alguém passa no... o ano que estudou na periferia passou em primeiro, assim, e aí aquilo vira assim, cara... Não, eu acho que a gente legal, tem, eu acho que a gente tem que comemorar. Mas só que, cara... Mas o discurso não é, nossa, viu quem quer consegue. O discurso é, olha que absurdo que essa pessoa teve que passar. Mas aí não, sabe? Só que não é romantizar, né? A gente tem um costume, né, no Ocidente, principalmente, acho que no mundo inteiro, talvez. Mas isso é muito presente no Brasil, de tratar direito básico como privilégio. Sacou? Então, assim, cara, eu não quero ser a pessoa que vai ser romantizada apenas como a voz pra denunciar a violência. Eu tenho o maior prazer de falar sobre músicos pretos, por exemplo, pra poder falar da nossa potência, pra poder falar de coisa boa, sabe? Então, e outra, eu também estou dentro de um jogo de marketing. Sim. A minha comunicação não sobrevive sem patrocínio, minha comunicação não sobrevive sem publi. Você também não sobrevive. Sim. Sabe? Então, esses dias eu tava falando com um mano meu e ele falou assim, mano, você não acha isso... Mais uma vez, mano, MC é uma referência muito grande pra mim, tá ligado? E teve um negócio que ele me falou que me marcou. E esse mano falou assim, porra, você não acha que quando você pensa 2 vezes em falar sobre um assunto, pensando na possibilidade de perder uma publi alguma coisa, você tá se vendendo? E aí eu falei, primeiro, 2 coisas. Se eu pensasse nisso, eu não falava de nada que eu falo. Eu sei o tanto de dinheiro que eu perco, entendeu? De gente que gostaria de publicar comigo. Mas ao mesmo tempo você também tem que encontrar que oferece equilíbrio. meu nome de dentro de agência e, tipo, mano, a galera não tanca por conta das coisas que eu falo. Isso é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vendido eu era quando eu trabalhava por um salário mínimo numa coisa que eu odeio. Sim. Sabe? E eu, no começo dessa comunicação, eu falei pra vocês, eu tava falido. Mano, só o Orixá que sabe quantas vezes eu tava com fome, não tinha o que comer dentro de casa. Olha só, tem um vídeo. Tem um vídeo lá no meu canal, que foi um dos vídeos mais difíceis que eu fiz, que é um vídeo que eu falo sobre as bonecas namoradeiras. Tá? E é um vídeo que esse vídeo ele foi muito difícil de fazer, porque eu traço ali um paralelo entre as bonecas namoradeiras e a exploração sexual de meninas na época da escravidão, sabe?
Então, pesquisar pra aquele vídeo me consumiu muito, me deixou muito mal. E eu quase não postei aquele vídeo, por quê? Porque eu não achei um documento que fazia o elo correto. Eu falava assim, tanto que eu falo no vídeo, eu tenho uma impressão que é isso aqui, ó. E aí, no final, eu fiquei mal contente que depois de uma semana veio uma historiadora lá da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e falou, tá aqui, ó, o documento que faz essa ligação que você não tinha. Mas assim, esse vídeo foi muito difícil. E esse vídeo também foi muito difícil, porque foi numa época, cara, em que eu só não fui despejado do meu apartamento porque o meu irmão pagou, sabe? Em que eu tinha dias que eu não tinha o que comer dentro de casa. E aí, teve um dia que eu fui, mano, pedi pro meu irmão, porra, mano, compra uma marmita aí pra mim. Ele foi e comprou uma marmita pra mim. E eu escrevendo esse texto. E ele comprou essa marmita pra mim. E era uma marmita de carne cozida, grandona, essa marmita, arroz, feijão, tal, isso, aquilo, farofa. E eu falei, poxa, eu posso comer metade dessa marmita outra e a outra metade almoçar amanhã. Fui dormir, acordei em cima desse texto de novo, da pesquisa desse vídeo de novo. Na hora que bateu fome ali, 1h da tarde, eu fui lá pra esquentar a marmita pra almoçar. Na hora que eu fui esquentar essa marmita, cara, eu tropecei e deixei a marmita inteira cair no chão, na cozinha. Eu sentei no chão, mano, o orixá é minha testemunha, eu sentei no chão, encostado na parede e comecei a chorar. E chorei uns 10 minutos. Depois que eu chorei esses 10 minutos, eu peguei a marmita, virei, peguei uma colher, peguei a comida do chão, o mais limpa que desse pra pegar, coloquei no micro-ondas, esquentei, comi e sentei de novo pra terminar o texto do vídeo e gravei o vídeo naquele dia. Então, assim, Isso tinha quanto tempo de canal? 6 meses, 7, 8, sabe? Mas ainda não... Ainda tava fazendo vídeo ainda naquele Moto G, ainda não tinha ganhado nem R$1 com isso. Mas assim, tinha uma galera, tipo, mano, Rosa, que é uma jornalista maravilhosa que viu meu trabalho, acreditou, começou a me ajudar, começou a fazer, falou, mano, vamos fazer vaquinha, eu vou espalhar pra todo mundo. Foi através dela que eu consegui comprar, mano, o primeiro celular melhorzinho, sabe? Tipo, tinha uma galera me apoiando, mas mesmo assim, mano, é muito louco você ficar pedindo ajuda só o tempo inteiro. Não, porque tem sua imagem que tá ali, né? E talvez se você entra por esse caminho, talvez você não consiga dar o outro passo, né? Você fica naquilo, sim. né? E aí, hoje em dia, sabe, eu não sinto que eu devo nada. Eu não sinto que eu devo nada, mano. Eu falo daquilo que eu acho importante falar. Se for falar palhaçada, sabe? Se for dar um alívio cômico pra aquele momento que eu tô precisando. Eu tô começando a postar uns vídeos agora de coisas que eu só via, mostrava pros amigos, mas não fazia. Quer fazer uns react de vídeo Você fez o besta. react do aquele julgamento lá da senhora com vídeo bem, foi legal, mano. Hoje é aquele... Eu postei só no Stories, né? O meu Stories deu 6 vezes a quantidade de visualizações que geralmente dá. É leve, né? Isso. Então, assim, eu tô me permitindo essas paradas e isso não quer dizer que eu não vou falar do que eu acho importante. Eu lembro, tem um clipe do Mano Brown com o Seu Jorge, que aí tem um monte de comentário falando assim, pô, é a primeira vez que eu vejo o Mano Brown rindo. Tipo, a gente tem que rir, tem que ser leve também. Sim. Assim, hoje o Mano Brown, pô, é uma figura que virou... Não tem mais aquela cara carrancuda, né? Assim, tem... E acho que é legal isso, assim, né? Porque você traz informação, traz outras coisas que são mais densas, mas traz leveza. Eu acho que teve uma época que essa cara era necessária. Não, concordo perfeitamente. Mas hoje o Mano Brown, ele tá fazendo esse caminho de revolucionário a pensador. Sim. Ele sempre foi, mas assim, a galera reconhecer ele como uma voz... O Mano Brown é um sociólogo, né, velho? Sabe? Aquele Roda Viva dele lá atrás, sei lá, dos anos... 90, final dos anos 90. 2000. Cara, aquilo ali é uma aula. Sim. Mano Brown me formou, Mano Brown é meu professor, mano. Mano Brown, ele é... Já falei isso algumas vezes e continuo repetindo. O Mano Brown, ele começou... chegou uma fita do disco Raio X do Brasil, Liberdade de Expressão, um disco que tem Homem na Estrada, Fim de Semana no Parque. Na minha casa, e eu tinha 7 anos. Isso foi em 1994. 93, acho que é 92, 93. Né? Não, a fita, o disco foi lançado em 92. Chegou na minha casa em 94. Tá. Entendeu? Essa fita cassete. E eu decorei aquelas músicas ali, aquilo começou a me formar. Quando eu tinha 10 anos, foi lançado o disco Sobrevivendo no Inferno. E eu sempre fui... E pra mim era normal ser o neguinho. Futebol, em qualquer lugar. Ô, neguinho, cola aí. Ô, neguinho.
ô neguinho. O dia que esse cara olhou pra minha cara, de dentro do disco dele, falou assim, eu sou um preto tipo A e não um neguinho, ele mudou minha vida, mano. Sacou? Autoestima. Eu não existiria Arapé Malik se não existisse Pedro Paulo Soares. Se não existisse Mano Brown. Sacou? Concordo Pô. completamente. Mas, cara, assim, eu morei em periferia. E assim, o disco, eu lembro que é 92, porque eu morava na Coab e Raposo Tavares. E a gente escutava isso, né? Era rap, era os discos. E esse disco era... Eu tinha 12 anos, né? 11 anos. Cara, e era... Eu não entendia muito, assim. Quero ver vocês que tá com 18, 19 anos falando, nossa, a idade dos caras chegar bem que nem nós tá, viu? Quero ver, viu? Comendo esse monte de miojo aí sem dormir que vocês estão, viu? Mas é uma pedrada, né? É uma pedrada. Sim. E aí eu lembro que depois eu rompi com o Racionais, entre aspas, quando eu fui estudar. Eu estudava à noite no Tatuapé. E aí tinha um monte de playboy que escutava. E aí eu ficava puto, eu falei, o que esses caras estão escutando? E aí, tipo assim, aí eu passei a não escutar depois que eu me reencontrei. Até hoje, mano. Tem uns... Mas essa era uma ignorância, assim, né, disso. Mas é fantástico isso, assim. Cara, e assim, aí, bom, acho que deu já com 6 meses, você acreditou desde o início, com 6 meses estava ali produzindo. Quando que foi a virada que veio, sei lá, primeiro patrocínio, a primeira coisa... Que você fala assim, puta, agora vai dar, né? Assim. Eu acho que foi... Eu acho que teve 3 pontos de virada pra mim muito grandes, assim, que fizeram... Cada um deles fez eu entender um pouco, assim, o que tava acontecendo. O primeiro foi a primeira vez que chegou no... Assim, ó, quando eu tava com mais ou menos uns 6 meses, a minha amiga Luana olhou pra mim e falou assim, mano... Não tem um e-mail na sua bio? Até os 6 meses eu não tinha as pessoas não tinham nem como entrar em contato comigo se não fosse DM. Marca, qualquer coisa, não tinha. Eu falei, é mesmo? Ela falou, pô, põe um e-mail lá, pelo amor de Deus. E aí eu fui e coloquei esse e-mail e um pouco tempo depois eu fui contatado pra primeira publi que eu fiz, né? Que foi Genera, um laboratório genético e tal. Isso aqui que inclusive rendeu um que é do mapeamento genético. Isso, né? Que inclusive rendeu um vídeo legal pra caramba que eu fiz depois com resultado e tal. E foi a primeira vez que eu recebi um cachê de publi. Emiti nota, pá, isso aquilo. Eu falei, opa. Aqui, esse momento foi o momento que eu olhei e falei assim, agora eu sou profissional no que eu tô fazendo. O segundo momento de virada pra mim foi no final de 2003, final do ano passado. 2023. 2023, é muito, muito recente. E foi, eu fui chamado para fazer parte de uma ação do Spotify de impulsionar... Que você gravou uma série ali, tá? Isso, de impulsionar criadores negros. E, foi no mês de novembro, né? Que é quando eles fazem essas paradas. Exatamente. E aí, só que teve uma premiação e eu acabei ganhando o prêmio de melhor podcast original do Amplifica Labs. Show. E cara, naquela sala tinha gente que eu admiro muito. Tava a Ana Paula Chongani naquela sala, tava Espartaco Santiago naquela sala, sabe? Muita gente muito embaçada fez parte daquele processo ali. Então, ganhar, eu falei assim, putz, agora eu me senti referendado entre os meus, referendado no meu meio. Eu falei assim, agora eu acho que eu posso falar pra essa galera que eu faço parte da profissão, da turma. Eu já não sou mais um... Posso falar que eu sou criador, que eu sou criador. Eu sou creator, isso foi uma coisa. E aí a terceira foi assim, veio a minha contratação pelo UOL e fazer parte do Upfront do UOL agora no começo de 2024. O Upfront é um evento, é tipo um Vem Aí na Globo, né? Mas que é feito para os anunciantes, etc. Eles apresentar as novidades. Isso, para apresentar o que vai ter de novidade naquela plataforma, na comunicação daquela plataforma aquele ano. E tipo, cara, eu subi no palco com Maria Ribeiro e com o Chico Barney, Chico Barney, sabe? Sim. E depois sentei numa mesa que tava essa galera e tava tipo uma galera, tipo, mano, tava... o Rei, Reinaldo Azevedo, na mesa, sentado comigo. Tava Fabiola Cidral, tava, tipo, André Hernan. Tava uma galera que eu falei, mano... E a síndrome do impostor nessa aí? Não, eu, tipo, mano, uma hora o tio Rei olhou pra minha cara e falou assim, ô menino, gosto muito do seu trabalho, viu? Eu quase me escondi debaixo da mesa, viado. Sabe? Então, tipo, mas isso aí... E é engraçado, tá? Eu fui nesse lugar, tipo,
completamente inseguro com o que eu tava vestindo, porque eu não tinha direito que vestir, mano, qualquer coisa, sabe? Fui de Uber e na volta eu dei um golpe no Uber, aquele golpe de tipo deixar pra pagar depois que eu não tinha dinheiro pra pagar. Irmão, não se iludam com as coisas, vai pra cima, faz com o que der, faz com o que tem. Hoje de eu poder, cara, tá ajudando minha família, sabe? Tá ajudando meu pessoal trabalhando. O jogo não tá ganho, né? Não, viu? Mano, ainda direto tem aquela fita de, tipo, descobrir um santo pra pagar, pra cobrir o outro, escolher o que vai pagar, etc. Mas, assim, hoje o meu trabalho, ele existe, ele funciona, ele é o meu trabalho dia a dia, todo santo dia. Então, mas eu acho que esses foram os pontos de virada, assim. E como é que ficou a música nisso, assim? O seu papel como músico, assim, ficou mais de segundo plano? Ou ainda é um caminho? Ficou em segundo plano em questão de tempo, de timing, assim. Eu não dedico mais tanto tempo à música quanto eu dedicava antes. Mas, assim, eu tenho um trampo autoral, tenho uma banda. Esse ano eu tive a oportunidade de subir no palco pra fazer uma participação com a Sandra de Sá, mano. Então, até o meu trabalho como comunicador tá me levando pra... Porque aí é isso, assim, né? Que é... Sim. Quando a gente fala de privilégio, né? De privilégios que... O privilégio não é só ter dinheiro, mas é ter contato, né? E quando você entra... Né, consegue entrar nesse mundo, né? Sim. Abrir essas portas, você também começa a abrir essas portas que ajudam em outras coisas. Eu acho que ter contatos é mais importante do que ter dinheiro, sim. Né? E não só contatos, assim, tipo, tá fazendo amizades com pessoas que eu admiro muito, sabe? Ter essa oportunidade. Cara, eu cheguei num backstage pra dar um abraço em Dona Sandra de Sá e nessa hora eu descobri que eu e ela temos a mesma tatuagem na mesma mão. Sabe? Você parece com o filho dela um pouco. Nossa! Ô, mãe! Você só posso estar viajando, mas pelo que eu lembro do filho dela... Pô, não lembro, mas vou olhar, vou fazer essa... Posso ter viajado. Vou fazer esse edit aí. Posso ter viajado. Mas, cara, foi um negócio impressionante, assim, sabe? Então, a música ainda tá na minha vida, eu tenho planos, só que tem algumas coisas na minha carreira como comunicador que eu tô esperando meio que assentarem antes de entrar no estúdio pra poder lançar um disco. Assim, que já tá escrito, tá? Tá pronto. Eu tenho um disco que tá arranjado, tá tudo pronto. Só tem que entrar pra gravar. Essa era eu ia deixar essa pergunta... Bom, a gente já tá caminhando pro final, passa rápido, mas por mim a gente ia ficar aqui... Tem muita coisa que dá pra falar. Real. Mas, assim, uma das perguntas que eu ia te fazer no final é a seguinte, assim, como é que você enxerga, né? Porque hoje a gente tem uma realidade desse mundo dos creators com o TikTok, YouTube, o Reels do Instagram, tem outras redes que podem surgir, essa possibilidade no UOL, né? Mas como é que você aponta a médio, longo prazo, isso é uma bolha, assim, mas como é que você aponta a sua carreira de comunicação, assim? Porque vai te abrindo... Porque não dá pra ficar refém só do TikTok, que daqui a pouco isso pode mudar, né? A gente não sabe... Hoje eu já não sou mais. Hoje o TikTok pra mim ele é completamente opcional. Tá? Não que galera do TikTok, não vai me odiar também. Mas o que eu tô falando é que é o seguinte, se eventualmente o meu TikTok deixasse de existir, ia dar uma doída, mas não ia acabar minha carreira. É isso que eu queria... Como é que você aponta isso? Sim. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, agora eu tô trabalhando, eu tô formando uma equipe e tô trabalhando em primeiro lugar pra ir pro YouTube, que é o que a galera até do TikTok, os meus seguidores lá me xingam pra caramba, falam, como você não tá no YouTube, pelo amor de Deus, então eu tô aprontando agora uma ida pro YouTube. E eu sempre faço questão também de manter um pé fora do digital. Ter contatos no mundo real, com empresas no mundo real, com coisas do mundo real. Não que a internet ela não seja real, tá? Só que para que o meu trabalho não fique condicionado a uma única plataforma. Pode ser host de sim, né? Eu faço evento, isso. De coisas, eu faço mestre de cerimônia de evento. Eu tenho alguns projetos que ainda não posso contar, galera, mas que vão vir para outras mídias, para outras paradas, sabe? A apresentação de programas mesmo, tem outras coisas que estão já acontecendo offline aqui, galera. Depois que a coisa começa a profissionalizar, você entende que você grava uma coisa no ano pra poder lançar no outro, mano. Como demora pra fazer as coisas. Mas assim, é sempre... Cara, eu me envolvo com tudo, né, mano? Eu tô pra lançar livro, eu vou me envolvendo com tudo que eu posso fazer, tudo que eu gosto de fazer e tudo que dá tempo de fazer, sabe? E eu acho
que a Creator Economy, eu não acho necessariamente que ela é uma bolha, tá? Não, também não, mas Eu acho que a acho bolha que- da rede social. Isso. Dessa Tá, entrega. sim, de você estar dentro ali daquele... eu acho que sempre teve, eu acho que em outros níveis, teve uma época que quem assistia Record não assistia a cultura. Se você assistia a cultura, por exemplo, algumas figuras da cultura eram famosas pra você, você conhecia o Marcelo Tais, e quem só assistia Record não sabia a mínima ideia de quem era o Marcelo Tais. Então, bolha sempre teve. A internet só fez com que tivessem mais bolhas e mais separadas, sabe? E eu acho que furar bolha é o... Quando você tá estabelecido numa bolha, seu papel é tentar furar pra outras bolhas, sabe? Eu tenho uma intenção de, em algum momento, estar em TV aberta. Não escondo de ninguém. Eu acho que nenhuma plataforma de internet ainda alcançou o poder que a TV aberta tem no Brasil. De validação, né? De validação do negócio. É um negócio impressionante, assim, sabe? Já tem umas comunicações, umas coisas e tal, isso, aquilo, mas é aquilo. A gente só fala do que já tá assinado. E eu acho que esse caminho que eu tô traçando é sempre um caminho. Eu vivo falando para as pessoas que eu sou griot, eu sou um bom contador de história, eu acho. Então, eu quero, em todas as oportunidades que eu tiver de contar uma boa história, sabe? Seja na TV, seja na internet, seja no rádio, seja no podcast, seja onde for, eu vou estar envolvido. E assim, aí voltando, você falou disso um pouco, desse comparativo que você fez com outro criador que mais ou menos a mesma coisa, só que é branco e pagaram 5 vezes mais. Como é que é hoje essa relação com, até trazendo um pouco para o universo, né, nosso aqui da empresa, Sim. como que é hoje essa relação com as marcas, né? Como é que você vende seu trabalho hoje, né, entre as marcas? E como é que você enxerga essa relação também aí, falando um pouco de racismo mesmo, né? Como é que porque aí tem esse hype de novembro, né, que os caras procuram e tal, e depois para, né? Aí depois vem o junho, né, que é do LGBTQ e AP+, e só que no resto do ano é outras coisas. Como é que tá essa relação hoje e essa proporção, né, assim, né, do que se oferece, do que se vale, tudo ali. Né? Olha só, hoje eu tenho, eu sou assessorado por uma empresa, tá? Que é a empresa que meio que organiza a minha vida e etc. Eu tenho alguns contatos com agências de nichos muito específicos que trazem propostas de trabalho para mim, né, de marcas. Só que eu tenho plena consciência, porque, gente, nós criadores de conteúdo, a gente vai pro boteco, a gente se conversa, tá? Galera de marketing, galera das agências de marketing, a gente bate papo, a gente fofoca, tá? Fofoca edifica as relações, a gente é fofoqueiro. Ainda mais minha mãe fala que a melhor profissão que eu podia ter arrumado era essa, que eu falo pra cacete. De graça, sabe? Eu achei alguém pra me pagar pra eu falar, mas enfim. Eu sei que alguns posicionamentos que eu tomo afastam trabalhos, afastam marcas, afastam certas paradas e assim, meio que tá tudo bem, mano. Sabe? Eu hoje, tá certo? Talvez o Arapede daqui 10 anos olhe e fale, olha que babaca. Entendeu? E esteja fazendo qualquer outra coisa e vocês estejam aí no comentário xingando. Mas o Arapede hoje, eu tô bem com o que eu tô fazendo. Entendeu? Então, assim, os contatos com as marcas surgem, só que tem marcas que, por exemplo, já teve Booker que falou pra mim, vou apresentar seu material, mas já sei que não vai passar, tá? O cara já, mano, meu parça, já falou, não passa porque a galera não quer se conectar. Não, e assim, a gente já falou disso aqui em outros programas, assim, quando fala de ESG, de responsabilidade, é muito invernizado, né, cara? Mas na hora que na hora que você vai ver, esses dias eu vi uma nova diretoria da associação, não sei o que lá, tinha um preto, cara. Aí tá ali falando sobre comitê de diversidade. Cadê a diversidade? Não tem. No final do dia, eu fui num evento próximo lá, que é dessa área de publicidade e tal. Aí teve uma mesa lá de debate sobre diversidade. Sim. Aí tinha lá uma apresentadora que era preta, um outro cara preto e uma branca. E aí eu olhei na plateia, eu tinha branco. Você tá falando pra quem? Né? Assim, cadê? Né? Não tem... Então fica muito invernizado. Tem um porém aí, tá? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, tá? Às vezes a gente tem que falar pra branco.
Não, sim. Só sim, pra branco. sim, Às vezes sim, a única pessoa que vai conseguir resolver esse problema é gente branca. Em alguns meios, só gente branca tem a caneta que pode resolver. Tem o poder de decisão, tem o poder financeiro, tem o poder midiático de transformar algumas situações, de dar outras oportunidades. E existe primeiro, a formação histórico-social que a gente vive, que já é uma formação que ela precisa de gente desempregada, precisa de gente fora, precisa que a oportunidade seja escassa. Independente se você é preto, se você é branco, etc. E a gente tem um país que foi formado... Cara, eu vou falando isso aí, vou falar de novo. A gente tá num país em que as primeiras construções, prédios, casas, etc., foram feitas por traficantes e senhores de escravos. A gente está num país em que o primeiro banco foi feito para guardar dinheiro de traficantes e senhores de escravos. A gente está num país que o sistema jurídico foi criado para resolver treta entre traficantes e senhores de escravos. A gente está num país onde as polícias militares foram criadas para servir e proteger traficantes e senhores de escravos. A gente está num país onde, durante 300 anos, a principal commodity era a gente. A pessoa mais rica do país não era a pessoa que possuía mais terras, nem a pessoa que possuía mais dinheiro, nem a pessoa que possuía... Era a pessoa que possuía mais gente. Tá certo? E a gente só saiu legalmente desse estado de coisas há 130 e poucos anos. É muito pouco. Então, assim, eu acho... O que eu quero em relação a racismo, quando eu falo de diversidade e inclusão? Houve uma época, mano, em que se eu e você estivéssemos sentados almoçando e chegasse no lugar que a gente tá almoçando um cortesão, uma pessoa da corte, uma pessoa nobre da corte, eu e você teríamos que nos levantar para receber essa pessoa. Hoje, a gente não precisa mais disso porque isso está superado. Isso está legalmente superado, isso está socialmente superado. Sacou? Houve... Nem tanto, mas... Não, assim, não, se o presidente chegar e não quiser levantar pra ele, ninguém vai me prender porque eu não levantei. Sim. Sacou? Houve uma época em que a minha irmã não conseguiria entrar num banco e abrir uma conta. Nem faz tanto tempo, tá, gente? A minha mãe já tava viva quando essa lei existia. A minha irmã não podia entrar num banco e fazer uma conta em banco. Ela precisaria ter uma conta conjunta com a assinatura ou do marido, ou do pai, ou do irmão, etc e tal. A gente superou isso. Não quer dizer que a gente superou o machismo. Isso especificamente a gente superou. Não quer? Óbvio, tem diferença de crédito. Não, existem conquistas, né? Eu quero que o racismo seja superado. Eu quero que o racismo, como eu acabei de falar da corte, daqui a alguns anos, e talvez eu não veja, talvez você não veja, talvez meus filhos não vejam, ou talvez veja. Mas assim, eu quero que o racismo se torne uma coisa superada. Se torna assim, só vai ser superado quando a gente não falar mais disso, né? Assim, entre aspas, acho... No sentido, assim, de isso não ser uma pauta, né? Isso. Quando ele tiver superado, ele pode ser assunto e não necessariamente não ser pauta. Isso. Sabe? Então, quando eu chego para poder falar... Eu fiz uma palestra para uma galera na Sociedade Paulista de psicoterapia. É isso? De psicanálise, perdão. E assim, eu estava numa mesa praticamente só com pessoas brancas e com uma plateia inteiramente branca. Ter a oportunidade de estar lá e falar o que eu falei para aquelas pessoas é extremamente importante. Representatividade é extremamente importante. Tem que ter, tem que estar lá. O negócio é que só a palavra tem algum poder, só que a palavra só não resolve, né? Quem assina, né? Ainda é diferente, né? Exatamente. Ainda tem muita gente. Tem gente em agência de marketing que nunca vai deixar meu nome passar porque eu odeio o tipo de coisa que eu falo. Ponto. Sim. Não, então, só que pra fora ele diz que é descoladão, que não sei o que lá, temos ações, mas na hora de assinar, o cara não assina. Né? Isso é problemático, né? Sim, mas e aí o que eu falei? Isso é paisagem. Eu não dependo. A coisa mais maravilhosa do mundo é que houve uma época nesse país em que eu dependeria dessas pessoas. Hoje eu não dependo mais.
Hoje, ao mesmo tempo, tem uma galera branca de classe média, rica, que troca comigo, que me fortalece, que é gente boa, que é ativamente antirracista nas posições profissionais que toma, sacou? Hoje a gente não tá só falando pras nossas, hoje a gente não tá mais falando pra parede, sacou? E tem uma galera que... E óbvio, se eu falei isso num outro podcast, nossa, virou uma bagunça. Eu falei assim, que se eu conversar com esse cara, com esse amigo, tempo suficiente, em algum momento eu vou pegar ele numa fala. Como alguém vai me pegar numa fala errada. E quando eu falo isso daí, eu tô falando pra gente que a gente precisa ter um pouco de tolerância, sabe? Com as pessoas mais falando. Não muita. Também não tô aqui pra ser afropédia de ninguém fora da internet, tá, mano? Quando você me encontrar no restaurante, eu quero comer. Eu não quero fazer vídeo. Sim, tem isso no dia a dia Às vezes rola. De a galera querer que você seja professoral. Pô, me explica isso aqui. Às vezes rola. Não é muito não, mas às vezes rola. Tá. Às vezes rola... porque isso é algo que eu já fazia com meus amigos. Então, às vezes, rola de eu começar a fazer sem perceber como explicar alguma coisa, porque é muito meu. Que é o seu jeito. Sim, né? mas às vezes rola umas doideiras, assim, sabe? Tipo, galera, tipo, mano, não deixar você almoçar, sabe? Às vezes rola umas paradas de, tipo, da galera te dar... Eu fico muito assustado quando a galera dá importância demais, assim, sabe? Mano, um cara que me abraçou, bêbado no rolê, falou que eu era Deus. Eu falei, não, irmão, você não entendeu nada. Pera! Calma aí. Entendeu? Tipo, rola. E é mó legal, mano, você ter esse impacto na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo eu... Nossa, eu não passo Wi-Fi, mano. Eu tenho mó medo. Eu não quero ser essa figura na vida de ninguém, não. Eu quero a gente indo junto. Não, com certeza. Cara, assim, puta, teria muito. Depois tem que marcar uma segunda vinda. Real. Mas, cara, eu queria te agradecer muito, Arapê. Porra, que papo legal. Assim, você é um cara fantástico aí, muito necessário nesse mundo que a gente vive de internet, de muita fake news, de muita gente rasa e tal. Assim, eu acho que ter esse conteúdo aprofundado, seus posicionamentos, eu acho que é fundamental. A gente precisa ocupar, como você disse, assim, me deu algumas coisas. Às vezes eu sou meio preguiçoso, assim, eu fico meio puto com as coisas e tal. Assim, eu falo, pô, eu não vou participar disso, mas eu acho que concordo com você que a gente precisa ocupar. E uma pergunta final, assim, pra gente encerrar, qual que é o, se é que tem, assim, mas qual o vídeo que você gravou, assim, que é o seu xodózinho, assim, se você faz esse daqui, eu guardo com... Cara, vamos lá. Eu gosto muito, 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 muito do vídeo. É engraçado. Esses dois não são dois vídeos muito vistos. Eu gosto Geralmente muito, é assim. eu gosto muito do vídeo que eu fiz sobre o Natal, explicando a origem do Natal. Muito. Eu gosto muito de um vídeo que eu fiz explicando a origem dos videoclipes. Que não foi muito visto, mas pra mim eu acho que é o vídeo mais legal que eu já fiz. Sabe? E entre esses... E você vê que são assuntos que não necessariamente são sobre... Agora, entre os que eu falo ativamente sobre política ali, eu acho que o que eu mais gosto é sobre guerra de narrativas. É um que eu falo sobre os Illuminati e traço esse contexto histórico. Eu acho aquele vídeo muito interessante. Inclusive, eu quero fazer uma segunda versão dele pra YouTube. Legal. Logo vai sair. Prometo, para de me cobrar, pelo amor de Deus. Para, a equipe é pequena, nós ganhamos pouco. Show de bola, P. Obrigado demais aí pela vinda, pela visão aí que você passou. Obrigado. Pô, tamo junto, a gente volta com mais. Um abraço.